Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. Cada programa eu trago para você um case real de empresas em seus mercados com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração sobre como ações estratégicas corporativas podem explicar na prática conceitos acadêmicos da teoria. E o tema conceitual de hoje que nós vamos focar para vocês se refere a modelos de estratégia de inovação. E a nossa história de hoje vai falar sobre uma situação um pouco incomum. Nós vamos falar de um partido político americano e a estratégia que ele usou para eleger um presidente da República em 1976. Podemos esquecer que um partido político é uma organização como outra qualquer, que tem administração e que tem, inclusive, relação com o mercado. Ela tem produtos, inclusive. Vamos falar sobre isso. Muito bem, vamos falar inicialmente sobre os conceitos acadêmicos. Essa imagem que eu coloquei para vocês aqui de um jogo de xadrez, ela visa ilustrar 6 itens, 6 coisas que acontecem no mercado de negócios, de produtos, mas que também acontecem num tabuleiro de xadrez. Se você joga xadrez, sabe que é um jogo de estratégia onde você tem que procurar surpreender o adversário. Existem 6 pontos que você deveria focar para chegar a esse resultado. Todos eles se referem à inovação na forma de você jogar. A primeira seria uma maneira de você surpreender o seu adversário pela forma como você ataca. A segunda delas, pela forma como você se defende. A terceira, pelo ato de você imitar tudo aquilo que o seu adversário está fazendo. A quarta, por você jogar de forma dependente à forma como o adversário joga. A quinta seria você ter uma postura tradicional de como jogar, ou seja, você ser convencional na maneira de colocar as suas ideias no tabuleiro. E por último, o oportunismo, você jogar o tempo todo no erro do adversário, esperando que ele erre para você poder se aproveitar disso. Muito bem, vamos falar então sobre a história de hoje com a aplicação desses 6 conceitos. Nós vamos falar sobre um fato altamente inovador que aconteceu no ano de 1976 nos Estados Unidos, especificamente dentro do Partido Democrata, num ambiente onde se estava preparando um candidato para ser o candidato representante do partido nas eleições presidenciais. Você talvez diga o seguinte, mas nós estamos falando de inovação e o ano é 1976, portanto 42 anos atrás? Bem, veja bem, não vamos confundir inovação com modernidade. Nem tudo que é inovador necessariamente é recente, é contemporâneo. As ideias inovadoras o são para a época em que elas aconteceram, face ao cenário em que essas ideias foram aplicadas. O Partido Democrata, especificamente, vivia uma situação em que havia uma família, a família Kennedy, que representava a força política maior dentro do partido. Nós vamos falar sobre os fatos referentes à família Kennedy. Esse casal que nós estamos vendo aqui corresponde ao patriarca e à matriarca dos Kennedy nos Estados Unidos. Nós temos aqui Joseph Kennedy, Sr., e a sua esposa Rose Kennedy, Rose Fitzgerald Kennedy. Uma das ideias que ele sempre teve em mente, ele que era um homem, era um empresário, era um político também, ele foi nada mais nada menos do que embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra, a mais importante embaixada no mundo. Ele tinha uma fixação com a ideia de que ele precisaria ter pelo menos um filho que viesse a ser presidente da República. Ele teve 9 filhos, 5 mulheres, 4 homens. Então o que ele fez? Desde criança ele preparou esses 4 filhos homens, porque a época era uma época patriarcal, as mulheres tinham pouco espaço na política, como também em outros segmentos da sociedade. Ele preparou os 4 filhos desde que eram pequenos para um dia terem um perfil suficiente para poder se candidatar à presidência da República nos Estados Unidos. Essa imagem é a imagem da família
Kennedy. Todos os homens que estão aqui foram preparados por ele desde cedo, Joseph Sr., o pai, para um dia terem condições de se candidatar à presidência da República. Começando pelo mais velho até o mais novo, Joseph Jr., depois John, Robert, conhecido como Bob, e esse garoto que está no colo dele, que chamava-se Edward, Ted. Vamos falar um pouquinho sobre esses 4 candidatos potenciais, né? Joseph Sr., o pai, desde cedo se preocupou com a educação deles. Todos eles cursaram a Universidade de Harvard, uma das melhores escolas do mundo, e tudo isso sob supervisão constante do pai, orientação permanente do pai, com esse objetivo de vida. Todos eles se afiliaram ao Partido Democrata, assim como o pai já o era, e ao longo do tempo, para o Partido Democrata, como se fosse uma empresa, eles passaram a ser produtos de grande interesse, vamos dizer, do eleitorado, que para nós funciona como se fossem os consumidores. O Partido Democrata tinha nesses 4 homens valores, digamos assim, importantes para poder, nas eleições, ter diferenciais favoráveis. Vamos ver o que aconteceu com esses 4 homens ao longo do tempo. Vamos começar pelo mais velho, o Joe, ou Joseph Jr. Ele se tornou militar, se tornou aviador e era potencialmente o primeiro candidato a ser um político de relevância no Partido Democrata. Mas a carreira dele foi interrompida por uma bala. Em 1944, ele, como piloto aviador que era, num combate durante a Segunda Guerra Mundial, foi morto. Então, o primeiro dos 4 produtos, digamos assim, do Partido Democrata, da marca Kennedy, já acabou sendo descartado por conta de uma tragédia. O segundo desses produtos, digamos assim, da família Kennedy, ou melhor, da família democrata, marca Kennedy, foi John. Esse, todo mundo sabe, conhece, teve uma trajetória muito rápida e de grande sucesso. John se tornou, efetivamente, como o pai queria, presidente da República dos Estados Unidos. Mas a carreira dele foi interrompida também por uma bala. Em 1963, quando tinha apenas 46 anos de idade e era presidente dos Estados Unidos, foi assassinado durante um percurso que ele fazia em carro aberto, em plena campanha para a reeleição, e certamente ele seria reeleito, e ele foi atingido por 2 tiros quando se preparava para ser, possivelmente, o primeiro presidente da família Kennedy que seria reeleito. Esse é o terceiro, por ordem cronológica de idade, mais jovem, Bob, Robert, irmão que tinha sido, durante o governo de John, ministro da Justiça. Era o candidato natural agora, era o próximo produto do Partido Democrata. Só que a carreira dele foi interrompida também por uma bala. Aos 42 anos de idade, quando ele saía de um hotel onde ele participava de um comício eleitoral, ele já como candidato à presidência dos Estados Unidos e com grande chance de ser eleito, passou pela cozinha do hotel para cumprimentar os cozinheiros e lá teve a carreira dele interrompida por uma bala. Foi assassinado também. Só sobrou um. E o que sobrou, o mais jovem, aquele que na foto original aparecia, o garotinho que aparecia no colo do pai, se tornou um dos mais importantes membros da família Kennedy, porque ele também, formado em Harvard, com uma carreira brilhante, era senador aos 30 e poucos anos de idade, era uma pessoa que tinha uma oratória muito boa, enfim, esse seria o próximo presidente dos Estados Unidos. E ele já era, inclusive, candidato dentro do partido. Mas a carreira dele foi interrompida também. Não por uma bala, mas por uma situação talvez até mais vexatória do que uma bala. Ele se envolveu num escândalo, nós estamos falando do Edward, conhecido como Ted. E esse escândalo simplesmente acabou com todas as chances dele como produto do Partido Democrata para se tornar um candidato
efetivo à presidência dos Estados Unidos. O que aconteceu foi que ele, voltando também de um comício eleitoral, resolveu dirigir o seu próprio carro, levou uma pessoa como carona, e essa pessoa era uma moça que era auxiliar dele, assistente dele na campanha, só que num determinado momento na estrada ele perdeu a direção, o carro caiu numa lagoa e a pessoa que estava com ele, chamada Mary Jo Kopechne, acabou morrendo. Morreu afogada e, segundo se apurou depois, por falta de socorro da parte dele. Ele, que era um exímio nadador desde o tempo da universidade, conseguiu sair rapidamente, só que não prestou socorro a ela, que ficou presa dentro do carro e acabou morrendo. Aqui uma imagem do carro sendo retirado da lagoa e uma foto da moça, uma moça extremamente bonita, jovem, 29 anos de idade. A carreira dele, sob o ponto de vista político, praticamente acabou em função desse escândalo. Vamos falar agora sobre o aspecto de, digamos assim, de gestão de inovação em termos de relação do Partido Democrata com o seu eleitorado. Não sobrou ninguém em termos de candidatos potenciais fortes que eles pudessem colocar na próxima eleição, que era do ano de 1976. O que fazer? É preciso ter alguém que represente o partido. Não havia nenhum grande líder. Então eles acabaram escolhendo alguém que não era efetivamente líder, mas que tinha pelo menos um predicado importante. A vida pessoal dele era imaculada, não tinha nenhum tipo de denúncia, nenhum tipo de suspeita, nenhum escândalo, enfim, era uma pessoa de bem, né? Chamado James Errol Carter, ou simplesmente Jimmy Carter. Ele foi escolhido por falta de uma outra opção. É como se nós pensássemos numa empresa que perdeu os seus produtos principais por várias razões e agora está utilizando um produto secundário na tentativa de se recolocar no mercado. Quem era ele exatamente? Bem, como perfil pessoal, ele era um empresário, um fazendeiro do sul dos Estados Unidos, do estado da Geórgia especificamente, onde ele plantava amendoins. Mas ele era também um político, evidentemente, você não teria sido escolhido, um político que chegou a ser governador do estado da Geórgia. Mas isso não tinha tanto peso, não. Por quê? Esse estado é um estado menos importante na Federação Americana do que uma Califórnia, Nova York, Texas, Massachusetts, inclusive, que era o estado da família Kennedy. Mas ele acabou, como eu disse, sendo escolhido por falta de uma outra opção mais relevante. Então agora a minha proposta para você que assiste sempre aos nossos programas é aquela em que você vai se colocar no lugar do dirigente da organização sobre a qual nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o Partido Democrata Americano. Você agora é o dirigente desse partido e você está no horizonte temporal de 1976. A pergunta é, o que você faria com um produto que não tem muita relevância no mercado, chamado Jimmy Carter, perante o desafio e a necessidade do Partido Democrata manter a sua tradição de ser altamente competitivo na eleição presidencial. Como transformar esse candidato fraco em um candidato que tivesse condições de vencer? Mas para isso, nós vamos ter que usar um roteiro. O roteiro é aquele que nós mencionamos no início. Ou seja, estratégias de como inovar utilizando a imagem de Jimmy Carter, seguindo aqueles 6 pontos. Como se poderia desenvolver estratégias de ataque, de defesa, de imitação, de dependência, de tradição e de oportunismo em torno da figura dele para que ele pudesse se tornar um candidato forte, efetivamente. Bem, enquanto você avalia esse roteiro e essa demanda, digamos assim, é um desafio, eu vou mostrar para vocês gradualmente quais foram as medidas tomadas pelo Partido Democrata em torno desse produto chamado Jimmy Carter. Vamos começar pela primeira estratégia, a estratégia de ataque. Quando a gente fala sobre ataque, imagina-se que, no caso do discurso eleitoral de um candidato, seja a atitude de atacar o seu oponente. Mas não é necessariamente isso, ou não é apenas isso.
o atacar poderia ser, por exemplo, mostrar firmeza, mostrar força, mostrar energia ao atacar qualquer coisa que poderia até ser fora do ambiente de competição da própria eleição. E foi isso que o Partido Democrata escolheu como primeira estratégia, a de ataque, para o discurso dele, Jimmy Carter. Ele passou, desde o primeiro discurso em palanques políticos nos Estados Unidos, a utilizar uma retórica sobre países que tivessem governos ditatoriais. Claro que estava se falando sobre países fora da América do Norte. Mas mais do que isso, o discurso dele seria um discurso de crítica ao desrespeito aos direitos humanos. Você deve estar pensando o seguinte, mas o que isso tem de inovador? Veja, não tem nada de inovador nos dias de hoje. Hoje, digamos, isso é até obrigatório, praticamente obrigatório, um candidato criticar o desrespeito a direitos humanos por parte de quem quer que seja, não precisa ser só do seu adversário político. Mas nós estamos em 1976 e estamos nos Estados Unidos, que é um país que tem uma ótica não socialista, não comunista. Então, esse tipo de discurso, que era na época mais comum pelos esquerdistas, pelos militantes de partidos europeus, principalmente socialistas, comunistas, que costumavam usar esse tipo de discurso, não representava eco, não representava espelhamento na realidade americana. Ele foi provavelmente o primeiro candidato à presidência nos Estados Unidos que usou esse tipo de argumento. A intenção era impressionar a quem o visse falando sob a ótica de ação inovadora de ataque. Segunda estratégia utilizada pelo Partido Democrata em torno da figura dele foi aquela que nós chamamos originalmente de estratégia inovadora de defesa. O que quer dizer isso? Bem, significa tomar-se algumas atitudes que sejam inovadoras, sim, obviamente, mas que não sejam de grande risco para o partido, que é para todos os efeitos para nós a organização, e para o produto, que para nós, para todos os efeitos, é o candidato. Pequenas mudanças, mas mudanças que sejam inovadoras. Uma coisa interessante que o partido havia percebido e resolveu, portanto, agir, é que Jimmy Carter, na sua origem, uma origem sulista americana, e ele que era um fazendeiro, costumava se vestir muito mal. E isso, para um candidato a um cargo importante como esse, representa um fator negativo. Lembre-se que a roupa para um candidato é como a embalagem para um produto. A embalagem é o primeiro fator que atrai ou repele o consumidor. E aqui a mesma coisa com o eleitor. Então, o que o Partido Democrata fez? Contratou algumas pessoas especialistas em moda e fez uma reforma completa no guarda-roupa dele, ou seja, trocou o figurino do candidato. Isso é importante? Bom, volto a dizer para vocês que, na medida em que ideias já testadas anteriormente, até em ambiente político americano, mostravam que, para o eleitor, toda vez que ele observava o comportamento de um candidato, ele olhava esse candidato como se fosse um produto no mercado. E o ato de você votar nele é como o ato, ou seria como o ato de comprar um produto, comprar um bem de consumo e assim por diante. Então, essa atitude foi uma atitude de defesa, mas eficiente. Estratégia de imitação foi talvez a mais brilhante de todas que o Partido Democrata utilizou em torno do nome de Jimmy Carter. Veja bem, acompanhe o passo a passo dessa ideia para a gente poder entender melhor. A revista americana Time é a revista de maior circulação do mundo. E você deve saber que não é nada escandaloso você constatar que numa revista como essa, ou qualquer outra revista de variedades no mundo, é comum se vender espaço para se colocar textos que aparentemente são jornalísticos, mas na verdade são matérias pagas por organizações ou até por agremiações políticas.
Isso não é crime, desde que se diga claramente que se trata de conteúdo publicitário. E foi o que o Partido Democrata fez. Comprou algumas páginas de uma edição dessa revista poucas semanas antes das eleições e comprou também a capa da revista, que é possível perfeitamente se fazer esse tipo de aquisição. Qual o tema da matéria? O tema era uma associação entre o nome de Jimmy Carter, que era um nome ainda desconhecido, com o nome de um dos maiores ídolos políticos da história do Partido Democrata no século XX, que foi John Kennedy. A intenção era mostrar, e isso foi feito, páginas adentro da revista, citando-se determinadas obras, ideias e projetos de John Kennedy e que agora eram repetidas, essas ideias, esses projetos, no próprio discurso do candidato Jimmy Carter. Mas a maior e mais brilhante ideia não foi essa, foi a capa da revista. Vou mostrar para vocês o que foi feito. Eu queria que vocês refletissem, avaliassem sobre o que vocês acham dessa ideia. Essa aqui é uma foto de John Kennedy, quando tinha 40 e poucos anos de idade, e onde vocês podem perceber, além das informações que se tem sobre John, de que ele também foi um brilhante aluno de Harvard, tinha também uma oratória fantástica, foi um político muito habilidoso, tomou algumas atitudes, embora tenha errado muitas vezes também, mas tomou algumas atitudes como presidente que marcaram positivamente a trajetória dele. Mas além disso tudo, tem um fator que nós não podemos esquecer, que é esse que você pode observar na fotografia. Ou seja, ele tinha uma estampa que chamava muito a atenção, né? E aí, lembrando da analogia que nós estamos fazendo entre candidatos e produtos, a estampa tem a ver com a embalagem, o aspecto físico do produto. Nós temos uma tendência a nos interessarmos mais por produtos que têm uma estética positiva, uma estética favorável. Ele tinha. Então, na capa dessa edição da revista Time, o Partido Democrata fez o seguinte: contratou um artista, um desenhista que era especialista em retratos e pediu a ele que fizesse o seguinte, que desenhasse na capa da revista Time a imagem do John Kennedy, que havia sido assassinado 13 anos antes deste momento eleitoral, e nesse traço, nesse retrato, ele tentasse imaginar como é que estaria a aparência de John Kennedy se ele fosse vivo, 13 anos depois. Envelhecendo um pouquinho esse traço, como é que ele estaria. Por quê? Porque em pesquisas já haviam percebido que esse fator estético era importante, foi importante na época e continuava sendo importante em qualquer eleição majoritária americana. Vou mostrar para vocês a capa da revista Time. A capa da revista Time foi essa daqui, certo? Se você perceber com detalhe, você vai ver que essa imagem não é de John Kennedy, na verdade e está escrito aqui, de Jimmy Carter. Ou seja, a intenção era mostrar que Jimmy Carter era uma imagem física de John Kennedy 13 anos depois. Acreditem vocês, isso foi de uma vantagem competitiva às vésperas das eleições muito grande. Tanto é verdade que alguns dias depois, com essa inovação, mais essa inovação, se conseguiu resultados de melhora nas pesquisas eleitorais. A quarta atitude, chamada de inovação e dependência, foi de contratar-se Hamilton George, que era um grande cientista político, jovem na época, como estrategista de campanha. E ele foi de um papel fundamental, porque ele passou a acompanhar o candidato diariamente, dar orientações sobre como ele deveria se portar, como ele deveria se comunicar. Ou seja, ele vendeu uma tecnologia de treinamento e de conhecimento político que fez com que o partido ficasse um pouco dependente dele. Mas isso funcionou bem. O quinto fator de inovação foi clássico, que se usa muito em eleições americanas, de se mostrar o candidato com a sua família, como vocês veem aqui, e, além disso, mostrar que a família dele era uma família protestante, diferente de Kennedy, que era de uma família católica, né? Nós sabemos que a ética protestante nos Estados Unidos, ela acaba dominando o ambiente político também. E citar o fato de que ele, aos domingos, frequentava o culto de uma igreja batista e ele costumava ler
as Escrituras, ler os Evangelhos e fazer comentários. Portanto, tudo isso representava uma inovação de tradição. E, por fim, um detalhe interessante na ótica do oportunismo inovador. Esse é o momento em que estava se iniciando o debate pela TV entre ele, candidato do Partido Democrata, e Gerald Ford, que era o candidato do Partido Republicano. Uma vantagem para Ford é que ele era o presidente atual. O detalhe interessante foi que o Partido Democrata escolheu aquela posição para o Carter ficar nesse debate. Por quê? Por um fator que o próprio Partido Republicano demorou para perceber. Durante os debates é comum que o candidato fizesse anotações. E, usualmente, quando se faz anotações, se deixa de dar atenção ao oponente. Mas no caso do Ford havia um fator interessante que não pôde ser esquecido. Ele era canhoto. E o canhoto, ao escrever, ele tem uma tendência a girar o tronco para a direita, né? E ao fazer isso, ele ficava mais de frente a frente com Carter. Então isso foi um fator que acabou gerando uma reação muito lenta do Partido Republicano, que demorou a perceber essa estratégia que funcionou bem no debate. Resumo da ópera: Carter venceu as eleições, foi efetivamente considerado um candidato altamente inovador, até porque, veja, aquele prospecto de campanha mostrava um slogan dele como se fosse um produto, dizendo um líder para uma mudança, e inovação representa mudança. Mas, depois de eleito, ele mostrou ser um presidente fraco. O desempenho dele não foi bom e as inovações todas acabaram se perdendo nisso. Resultado, em 1980, ao fim do mandato, ao ele tentar se reeleger, ele perdeu a eleição. Portanto, o grande aprendizado nisso aqui para nós é o seguinte: se você pensar sob a ótica de se preparar um candidato em campanha, por melhor que tenha sido essa preparação, e foi efetivamente, como se fosse um produto, a pré-venda do produto Jimmy Carter, a própria venda e a entrega funcionaram muito bem, mas o pós-venda parece que foi esquecido. Tanto é que ele, como presidente, foi considerado um presidente fraco. Se você se interessou por essa história, próximo programa eu tenho outra para você. E nesse endereço que você está vendo aqui no YouTube, você pode ver todos os programas que nós já gravamos até hoje dessa série. Fique comigo.